Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda em mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos para o nosso primeiro dissecando álbuns do David Gilmour. David John Gilmour. Semana passada nós falamos da sua biografia, né? Demos uma pincelada aqui na vida do David Gilmour, desde sua infância, sua adolescência, como ele começou ali o primeiro contato com o instrumento de 6 cordas. Se você não viu, tá aqui, é só catar ali David Gilmour biografia aqui no nosso canal, viu? E hoje nós vamos falar do seu primeiro disco solo auto-intitulado, com seu próprio nome, David Gilmour. Enquanto isso, né, você vai dando aí o seu like, não te custa nada. Você vai fazer a sua inscrição no canal, é fácil demais, é muito mais fácil do que editar esse vídeo, catar as fotos, montar tudo bonitinho para vocês, dá muito trabalho. Então eu preciso também desse incentivo da vossa parte. Você pode comentar, você pode me corrigir, você pode, né, também compartilhar o vídeo com os seus parceiros, né, porque ajuda bastante o canal. O que acontece? Em 1973, o Pink Floyd começou a ganhar muita grana a partir da gravação do The Dark Side of the Moon, clássico definitivo da banda. Em 75, semelhantemente, eles ganharam muita grana com Wish You Were Here. Os caras ficaram multimilionários, não sabiam o que fazer com o dinheiro. E o que acontece? A banda ela começou a fazer investimentos ali no Reino Unido. Porém, na Inglaterra, os impostos são altíssimos. E depois da gravação do Animals, que foi gravado no próprio estúdio que o Pink Floyd montou, Britannia Hall, eles começaram a ver que a grana estava sumindo, né? E começaram a perder muito dinheiro com investimentos, que na verdade eram investimentos de risco. E o que acontece? A banda precisava de dinheiro, tanto que na ocasião da gravação do The Wall, eles saíram fora da Inglaterra para produzir o disco, né? Foram para a França, depois foram para os Estados Unidos. E o que acontece? O David Gilmour, tanto o David Gilmour como o Richard Wright estavam muito insatisfeitos depois da gravação do Animals com a forma pela qual o Roger Waters estava assumindo as rédeas da banda com aquela mão de ferro dele, né? Com um estilo ditatorial, assumindo todas as composições, todas as letras, ele estava mandando na banda. O Richard Wright e o David Gilmour estavam se sentindo subutilizados. O que acontece? O Richard Wright foi para a França, especificamente em Nice, para o Superbird Studios, onde ele começou a gravar o seu disco Wet Dream, pela qual já falamos aqui. E o David Gilmour logo em seguida também foi para o Superbird Studios em Nice, na França, para fugir dos impostos da Inglaterra, e também porque eles precisavam de grana, tinham que gravar um disco. O David Gilmour, o que ele fez, né? Ele uniu toda essa necessidade que ele tinha, chamou seus 2 companheiros da época do Jokers Wild, o Rick Wills e o Willie Wilson, né? Respectivamente baixo, respectivamente bateria, né? Tu conhece ali a história do Jokers Wild, a banda do David Gilmour, antes de ir para o Pink Floyd, né? Inclusive tem algo interessante sobre o Rick Wills. Rick Wills é baixista, né? Não sei se ele ainda é baixista, da banda de AOR, né? Melodic Rock, chamada Foreigner, ali junto com o Lou Gramm, né? Banda que eu gosto muito. E chamou esses 2 para fazer, o disco, o seu disco. E foram todos para Nice. O David Gilmour ele levou o mês de fevereiro e março ensaiando junto com esses 2 e gravaram 9 músicas nesse estúdio. Depois eles colocaram os overdubs de back vocals e pianos adicionais, mas foi uma gravação muito rápida. O David Gilmour queria fazer um som mais direto, um som bem mais direto do que o som que ele costumava fazer com o Pink Floyd. Ele não queria fazer nada rebuscado, mas também queria trazer toda a sua carga melódica, toda
aquela parte de composição que ele já vinha se aprimorando desde o começo dos primeiros anos ali com o Pink Floyd, e fazer um disco realmente voltado quase para um blues rock, né? Você ouvindo o disco você vê que realmente é assim. Ele foi lançado dia 26 de maio de 1978, inclusive antes do disco do Richard Wright, que foi gravado antes. O disco do Richard Wright, Wet Dreams, só foi lançado em setembro. E o David Gilmour lançou o seu em maio. Ele alcançou a 17ª posição no Reino Unido e a 29ª posição nas paradas da Billboard nos Estados Unidos. Fez um sucesso relativo. Como o Pink Floyd já estava ali começando a pré-produção do The Wall, o David Gilmour ficou impossibilitado de fazer uma turnê com o seu disco, com o seu debut. Mas a CBS, o que a CBS fez? A CBS ela fez um vídeo de 28 minutos com a banda, David Gilmour e a banda, tocando no Roxy, se eu não me engano é Roxy Club. 5 músicas do disco. A banda composta, é claro, David Gilmour no vocal e na guitarra, o Rick Wells no baixo, o Willie Wilson na bateria, Ian McLagan nos teclados, já que o David Gilmour ele toca os teclados no disco, né? E o Mark Gilmour, seu irmão, fazendo guitarra base. Além disso, tem participação de 3 vocalistas, né? Backing vocals femininos, que é a Shirley Holden, a Carlena Williams e a Debbie Dawes. A Debbie Dawes você foi conhecer mais tarde com a banda The Bugles, que ficou famosa pela música Radio Kill the Radio Star, né? Tem uma daquelas 2 vocalistas do The Bugles, pois é, a Debbie Dawes, que participou aqui desse vídeo promocional da CBS, está ali cantando junto com David Gilmour e aquela banda que foi montada, né, para gravar o disco. A capa do disco foi concebida pelo próprio David Gilmour em parceria com a equipe da Hipnosis, do Storm Thorgerson, né? David Gilmour criou tudo e na capa é possível você ver não só o David Gilmour como o artista solo, mas você vê também o Rick Wells e vê também o Willie Wilson, dando a impressão de que realmente é um álbum de uma banda. Ali dentro do disco você encontra a foto da Ginger, que era a esposa do David Gilmour naquela época. Além desse vídeo de 28 minutos que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você dar uma conferida no vídeo. O David Gilmour também ele foi para os Estados Unidos para divulgar o trabalho, e ele foi em praticamente toda a rádio que era veiculada para o rock and roll que ele podia. Aquilo fez um sucesso danado e o seu single, né, o single do disco único There's No Way Out of Here, foi um sucesso nos Estados Unidos. Porém, na Inglaterra ele naufragou, não deu certo, algo esquisito. Também algo interessante, né, em relação à capa do disco, é que na capa do disco, nas edições da Europa, saía o nome de David Gilmour, teclado e vocal, né? Esqueceu de colocar a guitarra. A Columbia CBS corrigiu isso nos discos que foram veiculados para o resto do mundo, colocando, né, a guitarra, né? Claro, seu instrumento principal. O disco é composto, como eu já falei, de 9 faixas. O David Gilmour mesmo produziu. Quem fez a mixagem foi o Nick Griffiths, que já trabalhou com o Pink Floyd, que trabalhou também com o Pink Floyd, e quem foi o engenheiro foi o John Etchells, né? Também parceiro do Pink Floyd, junto com o David Gilmour, que produziu o próprio disco. As faixas do disco, claro, você conhece, são a música Mihalis, que é uma instrumental muito bacana, ela abre o disco, né? Ok, composição do David Gilmour. A segunda faixa, que foi o single There's No Way Out of Here, ela na verdade é uma composição do Ken Barker. O Ken Barker, né, da banda Unicorn, que lançou no ano de 1976 um disco produzido pelo próprio David Gilmour, o disco chamado Too Many
Crooks, Too Many Crooks. Engraçado que foi o segundo disco do Unicorn, produzido pelo David Gilmour. Foi lançado esse mesmo disco do Unicorn nos Estados Unidos com o nome Unicorn 2, não recebeu o título Too Many Crooks. Interessante, né? Nesse disco, o nome da faixa está reduzido do disco do Unicorn, tá? Como No Way Out of Here, o 10 saiu fora. Então o David Gilmour acabou utilizando essa faixa em seu disco solo e foi o single, realmente uma faixa fantástica, né? Tem os backing vocals da Debbie Doss e da Carlena Williams nessa música. A terceira faixa é a composição a música do David Gilmour com as letras da Electra Stewart. O nome da música é Cry from the Streets, uma música muito bacana também, abrilhanta bastante o disco. Em seguida vem uma música chamada So Far Away. Essa música é uma música meio que um piano ballad. Quem está fazendo aqui o piano é o David Gilmour e tem os overdubs de piano pelo Mick Weaver. O Mick Weaver está fazendo aqui os overdubs dessa música So Far Away. Eu esqueci de dizer algo interessante sobre a música There's No Way Out of Here, que ela foi coverizada por uma banda chamada Monster Magnet. Ela foi coverizada por essa banda e também uma outra banda chamada Iron and Wine fez uma regravação da There's No Way Out of Here em seu disco de covers de 2015 chamado Sing Into My Mouth. Vale a pena você conferir essas duas versões da There's No Way Out of Here, mas nenhuma delas, né, chega aos pés da original. A própria versão do David Gilmour ficou melhor do que a versão do Unicorn. Em seguida vem a música Short and Sweet, aqui composição do David Gilmour com letras do Roy Harper, que Roy Harper, você sabe, David Gilmour conheceu anteriormente. Roy Harper participou com a sua voz na música Have a Cigar no disco do Pink Floyd Wish You Were Here de 1975. Depois eles começaram a trabalhar juntos, né? Inclusive o Roy Harper participa também dos shows do David Gilmour no disco, na divulgação do disco About Face, da qual nós vamos falar semana que vem. E o Roy Harper, ele lançou essa música Short and Sweet em seu disco de 1980 chamado The Unknown Soldier. E nessa música do disco do Roy Harper de 1980 chamada The Unknown Soldier, o David Gilmour está fazendo as guitarras lá também. Em seguida vem a música Raise My Rent, que é um instrumental também, composição do David Gilmour. Escuta Raise My Hand e depois escuta What Do You Want From Me do Division Bell. Escuta essas duas músicas, que coisa interessante. Também tem uma música chamada No Way, né? Também composição do David Gilmour. Tem mais uma instrumental do Gilmour chamada Definitely. E a última música do disco chamada I Can't Breathe Anymore. Um disco espetacular, cara, que vale a pena você ouvir, vale a pena você conhecer. O David Gilmour aqui, ele está inspiradíssimo, ele está em sua essência como guitarrista, como compositor, né? Ele compôs tudo com exceção do single, e as outras duas faixas ele não fez letra, mas ele fez letra pro resto. Então você vê aqui o David Gilmour em seu melhor. O disco, ele foi o disco mais bem sucedido do David Gilmour até o lançamento do On an Island de 2006, ou seja, ele se deu bem com esse disco. Valeu, galera, é isso aí, é o que a gente tinha para falar sobre esse disco, né? Bastante informação interessante. Aconteceu do estúdio Superbird ter sido consumido por um incêndio nos meados dos anos 80, e todas as fotos ali tiradas da gravação, também alguns rolos de gravação,
tudo foi perdido, por isso não se tem muita informação sobre esse disco, né? Muitas mais informações além dessas que eu trouxe aqui para vocês. Valeu, galera? Então tá aí o nosso primeiro dissecando álbum do David Gilmour com seu disco de 1978, em que ele pôde expressar tudo que ele queria no Pink Floyd, né, e que ele não pôde. E interessante também, que eu já falei aqui no canal, você sabe disso, né, você que conhece o Pink Floyd, que uma das sobras da gravação desse disco, ela veio a se tornar a Confluent Numb. O Roger Waters ouviu e quis aproveitar, junto com o David Gilmour mudaram algumas coisinhas, o Roger Waters pôs a letra, o Bob Ezrin fez as orquestrações, e a sobra de estúdio do disco do David Gilmour se tornou um dos maiores clássicos da música de todos os tempos. A música Confluent Numb, que você conhece, tem aqueles solos espetaculares. Agora, se você ouvir também a música So Far Away, que é a piano ballad que tem nesse disco do Gilmour, tu vê que a progressão de acordes, a sequência de acordes é bem parecida com a sequência de acordes do Confluent Numb. Inclusive tem uma música, se eu não me engano agora, eu acho que é a Short and Sweet, ela tem uns lances de guitarra meio que lembra, né, aquela música Run Like Hell também do The Wall, né? Pegou inspiração aí da sua música, do seu disco, para fazer aquelas situações do The Wall. Inclusive essa música Short and Sweet, eu esqueci de dizer, ela é dropada em Ré, cara. Ele usou ali um pedal em Ré para fazer aquele efeito ali, música fantástica. Tá aí, galera, mais uma vez, se inscreva no canal, dê o seu like e vamos seguindo em frente aí, semana que vem falando agora do About Face. Esse tem muito mais informações pra gente. Valeu, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo.